Eu aceito todas as críticas que os europeus gostem de fazer aos Estados Unidos, e há coisas, poucas, mas há coisas nos Estados Unidos que a mim me fazem muita confusão. Mas há uma coisa que eu sei, é que não há nenhum capitalismo no mundo tão dinâmico como o americano. O capitalismo americano cresceu sem uma única interrupção, um único mês, 128 meses seguidos, entre a crise financeira e a pandemia. Quando os economistas andavam a discutir a estagflação, a economia americana criava 250 mil postos de trabalho por mês. E nunca se esqueçam, é uma boa lição, porque a relação de Portugal com os Estados Unidos passa pelos Açores e por esta ilha. Na América, um fracasso não é uma condenação perpétua. Na América, quando eu falho, a minha empresa cai, eu vou ao Chapter 11 e resolvo o problema das dívidas e das contas, mudo de estado, mudo de casa, mudo de carro, mudo de emprego e até mudo de nome. E é renascer. O fracasso não é uma condenação, é a primeira etapa de quem tem sucesso. O atualmente eleito vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, já vai no terceiro nome. Nunca se chamou assim. Mas nos Estados Unidos tudo isso é simples. O que seria em Portugal a gente apresentar-se nos registros a dizer que queria mudar de nome. E para eles não. É, eu renasci. Do lado de cá do Atlântico, eu recomendo a todos, em particular aqueles que são empresários, que é o caso numa Câmara de Comércio e Indústria, que leiam pelo menos o sumário do relatório Draghi. Porque é a coisa mais bem escrita e mais bem pensada sobre a Europa pela simples razão de que ele afastou do seu vocabulário a hipocrisia. E foi direito ao assunto. E o que Draghi diz, com a sofisticação tradicional dos italianos, e ainda por cima ele é italiano e jesuíta, o que já é uma dose de sofisticação muito elevada, ele diz o óbvio que todos percebemos, alguns dizemos e outros racionalizamos. Se não houver mudanças em relação a 4 ou 5 coisas, o destino da Europa é o declínio. E ele diz, pela primeira vez, declínio. Para ver se as pessoas acordam. E o que é que ele diz? Diz, basicamente, que a Europa tem 4 problemas que tem que resolver. O primeiro chama-se demografia. O segundo chama-se inovação. O terceiro chama-se produtividade. E o quarto chama-se defesa. Demografia. Vamos a ver se nos entendemos. O mundo está cheio de demagogos. Hoje em dia toda a gente acha que quanto mais alto for o decibel, mais votos tem. A ignorância está promovida à escala de argumento da autoridade. Mas, meus amigos, os factos são teimosos. Idade média dos europeus, 44 anos. Idade média dos portugueses, 47. Reverter um declínio demográfico é uma coisa muito complexa. Demora muito tempo. E é preciso que aconteçam 2 condições que não são fáceis de acontecer. Primeiro, acertar na agenda. Vamos lá tratar disto. Segundo, conseguir um compromisso entre quem pode governar hoje e quem pode governar amanhã. E terceiro, ser constante. Não andar sistematicamente a desfazer o que fizeram os de trás ou a achar que se vai inventar o mundo de novo na próxima legislatura. Eu costumo dizer uma coisa. A mim o que me impressiona no IRC da Irlanda não é ser 12,5%. Isso é bom. Mas muito melhor para empresários e investidores é que há 25 anos que é 12,5% e ninguém lhe toca. É previsível. Os investidores sabem que se forem para a Irlanda não têm surpresas. E se houver alguma surpresa, a justiça funciona. Portanto, na demografia, para resolver um déficit demográfico, é preciso
que 4 ou 5 coisas, 4 ou 5 estrelas no céu se alinhem. Política fiscal, mais favorável ou menos às famílias. Política de habitação. Para ter filhos é preciso ter casas para agregados familiares maiores. Política laboral. Depende qual é a prioridade que o Estado português tem, ou os Estados europeus. É apostar em reverter o declínio demográfico ou não. Política de imigração. Quem vos disser que é possível evitar este declínio demográfico sem imigração está a mentir. Outra coisa diferente é, obviamente, regular a imigração. Mas imaginem só, se forem lá fora, como se diz aqui, se forem lá à República, imaginem o que seria da restauração, da construção civil, da agricultura, das entregas em casa ou dos hotéis sem imigração. Tomem cuidado com esses políticos que acham que se berrarem mais alto e gritarem mais alto têm mais votos. Porque o colapso económico de medidas dessa natureza é gravíssimo. Como vocês sabem, quando não há recursos humanos, sobem os custos do trabalho. E isso gera inflação. Então, tomem cuidado com demagogos. Com toda a franqueza, tomem cuidado com demagogos. Regular a imigração, sim, é mandatório. Achar que um país com 47 anos de idade mediana pode prescindir da imigração é uma mentira, e é uma mentira com custos caros. O outro ponto é a palavra produtividade, que foi aqui dita. Eu costumo dizer, lá fora, quando a gente diz produtividade, nem chega à segunda sílaba. À terceira já estamos trucidados. E as pessoas não percebem uma coisa básica. A produtividade não é um problema do trabalhador, a produtividade é um problema da empresa. Tem a ver com a organização do trabalho, tem a ver com o estilo de gestão, tem a ver com o grau de inovação, maior ou menor, tem a ver com o valor acrescentado que nós conseguimos dar aos nossos bens ou serviços, tem a ver com os comportamentos tanto da gestão como dos sindicatos. E o problema é só este. Portugal tem um gap de produtividade por hora trabalhada de cerca de 25% em relação à média europeia. E a Europa tem um gap de 20% em relação à média americana. Disse-vos há pouco, os factos são teimosos. É nisto que nós nos devíamos concentrar. Obviamente, nós não conseguiremos ser competitivos em termos globais, nós, europeus, se não resolvermos o problema demográfico e se não resolvermos o problema da produtividade. Porque, repito, a Europa tem menos 20% de produtividade do que os Estados Unidos e Portugal tem menos 25% de produtividade do que a média europeia. Quando eu sou dos que acho que a mim preocupa-me hoje em dia em Portugal, acima de tudo, a deterioração do salário médio, que está demasiado próximo do mínimo. Isso não diz grande coisa da nossa mobilidade social, porque quer dizer que as pessoas estão mais... que o sistema não permite a mobilidade social com rapidez e com intensidade. E é preciso saber dizer às pessoas que só se conseguem melhorar salários médios se melhorarmos a produtividade. É isso que permite, regularmente, continuamente, fazer subir os salários médios. É melhorar a produtividade. E isto tem que ser dito com clareza. Não pode ser escondido. O terceiro tem a ver com a inovação. E, meus amigos, aqui a coisa é mesmo a decisão fundamental que a Europa tem que tomar. Tudo isto está no relatório Draghi de uma forma meridianamente clara. A Europa não está, neste momento, no pódio da inovação do mundo. A inovação do mundo, que se mede em investimento do setor privado e do setor público em pesquisa e desenvolvimento, que é o que gera a inovação e depois o valor acrescentado, quando é transformado em produto, neste momento está assim. O país mais inovador do mundo, Israel, cerca de 6% do PIB é inovação. Por exemplo, eu estou convencido
que se Portugal continental não fizer alguma coisa, vai ter um problema de acesso à água daqui a 20 ou 30 anos. Industrial, agrícola e doméstico. Nós temos cerca de 80% do território em seca severa. Repito, os factos são teimosos. Para saber como é que se pode fazer água desalinizando, é só ir a Israel. Eles de tudo fazem água. O segundo país mais inovador do mundo é a Coreia do Sul, que era mais pobre do que a Coreia do Norte quando as Coreias se partiram. É considerado o caso mais extraordinário de transformação de uma economia pobre numa economia desenvolvida. E todos nós sabemos dizer marcas da Coreia do Sul, apesar da Coreia do Sul ficar lá longe. E é inovação, inovação, inovação. E então, a seguir, quem é que vem? Nos grandes blocos. Primeiro, Estados Unidos. 3,5% do PIB é pesquisa e desenvolvimento e inovação. Segundo, Japão, 3,3%. Depois, a China, 2,6%, que nos ultrapassou em 2016. E depois vem a Europa com 2,4%. O patamar de competitividade em termos de inovação é 3% do PIB. Só há 4 países da Europa que investem em inovação 3% do PIB. São os suspeitos do costume, seja de se lembrar da Ericsson ou da Nokia, são os nórdicos e a Alemanha. E, portanto, demografia, produtividade, inovação e defesa. Aqui a pergunta essencial é esta, e vocês já vão perceber porque é que eu a estou a fazer. O que é que garante a paz? É uma defesa forte ou uma defesa fraca? Dizem os pacifistas, entre aspas, que não é preciso ter defesa para ter paz. Eu discordo radicalmente. O que permitiu a Vladimir Putin invadir a Ucrânia foi a certeza de que a Europa não tinha defesa. E o que lhe permitirá, se lhe derem a vitória na Ucrânia, que ele não pare na Ucrânia, é a certeza de que a Europa não tem defesa. Este assunto é muito sério. O mercado europeu de defesa é muito fragmentado. Como Draghi explica, os americanos têm um modelo, basicamente, de tanque. Os europeus têm 12. E por aí fora. Têm áreas em que são muito competitivos, mas não têm escala. E alguma coisa vai ter que se fazer nessa matéria. E estamos aqui chegados a um ponto que interessa muito aos açorianos, porque os Açores são o tesouro estratégico português. É bom que a gente se entenda sobre isso. Os Açores arquipelágicos, no meio do Atlântico, são o epicentro da nossa relação com os Estados Unidos. Devo, aliás, dizer que, seja qual for a opinião de cada qual sobre as eleições americanas, a vida não correu mal aos lusodescendentes, que é uma maneira de dizer filhos de açorianos, nos vários estados onde eram candidatos. E agora há congressistas, tanto republicanos como democratas, e são todos açorianos. Ou Valadão, ou Duarte, ou Costa e outros. E as eleições dos Estados Unidos não fazem parte do domínio do imprevisível. Era possível acontecer o que aconteceu. Mas contêm 2 riscos. Os 2 riscos são estes. Não nasceram com Donald Trump, mas ele é um expoente maximalista dessas tendências. Uma chama-se isolacionismo e a outra chama-se protecionismo. O isolacionismo é uma ideia pré-globalização, segundo a qual os americanos não precisam do mundo e o mundo não precisa dos americanos. As duas coisas estão provavelmente erradas. O mundo precisa dos americanos e os americanos precisam do mundo. Nós vivemos em globalização. Eu dou-vos o exemplo mais pertinente de que muito pouco se fala sobre este assunto. No discurso de inauguração de mandato da sua presidência em 2017, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos saíam do Tratado do Pacífico. A custo zero, porque não estava em vigor. Ia entrar em vigor. Com aquela argumentação pavorosamente não factual
demagógica e muitas vezes perigosa. Os coreanos estão a roubar os postos de trabalho dos americanos do Oregon. Ou os taiwaneses estão a roubar os postos de trabalho dos americanos da Pensilvânia. Bem, pois isto tem várias declinações, entre as quais que os imigrantes comem gatos e cães. Nada disto tem a ver com factos. Nada disto é racional, tudo isto é instintivo e tudo isto tem a ver com rumores propositadamente criados. Mas eu chamo a vossa atenção ao que é que aconteceu no Pacífico. O Pacífico é neste momento a maior área comercial do mundo. Porque os Estados Unidos têm uma costa no Pacífico, a Ásia está no Pacífico, parcialmente, e a América Latina tem uma costa no Pacífico. É uma grande área económica. Os Estados Unidos saíram do tratado. Sabe o que é que a China fez 2 anos depois? Propôs aos mesmos países um tratado. Sem cláusulas ambientais, sem cláusulas laborais, mas eliminando tarifas. 90%. Os Estados Unidos ofereceram à China a maior área comercial do mundo, cujo tratado se chama Regional Comprehensive Economic Partnership e é maior do que o NAFTA entre Estados Unidos, Canadá e México. As ideias têm consequências e as más ideias, más consequências têm. De cada vez que os Estados Unidos saem do mundo, o lugar não fica deserto. Alguém toma o seu lugar. E quando os Estados Unidos voltam ao mundo, já não estão na posição tão forte como estavam antes. A mim parece-me evidente que não é possível aos Estados Unidos contrariarem a ascensão da China sem a aliança com os europeus. E este é talvez o ponto mais importante para limitar os danos que uma relação fria e tensa entre Estados Unidos e Europa possa vir a ter. Objetivamente, a China cresceu tanto que só com uma cumplicidade entre Estados Unidos e Europa é que é possível conter a ascensão da China. E eu creio que isto se tornará relativamente óbvio para os dirigentes de ambos os continentes. Do ponto de vista geoeconómico, a questão principal é a das tarifas. Eu posso achar o proteccionismo necessário nisto ou naquilo. Casos concretos. Mas chamo a vossa atenção que proteccionismo como política sistémica acaba mal. Porquê? O primeiro problema é que medidas proteccionistas geram retaliação. E começa a perder-se toda a racionalidade económica na retaliação. Eu dou-vos um exemplo. A Europa tarifou 41% dos carros chineses elétricos. A retaliação da China não foi nos carros, foi na agricultura. O que é que os agricultores, que culpa têm os agricultores do problema dos carros? Nada disto tem a ver com racionalidade económica. A racionalidade económica é que cada um produz com os custos que tem e apresenta os preços que tem com a qualidade que tem no mercado. Eu posso corrigir aqui ou ali, mas começar uma escalada em que eu retalio a China me retalia a mim, os Estados Unidos retaliam a China retalia aos Estados Unidos. Obviamente, isso do ponto de vista do crescimento do comércio tem impacto. O segundo problema do proteccionismo como política sistémica é mais complicado, porque implica algum sentido autocrítico. É que muitas vezes o proteccionismo não é uma política para defender uma concorrência justa, é uma política para proteger incumbentes pouco competentes. Empresas que não se reestruturaram, empresas que não se modernizaram, empresas que não se adaptaram e depois pedem ao mãe, ao governo que ponha a mão por baixo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Em particular, para uma economia como a portuguesa, que tem que ser francamente exportadora e que só conseguiu ultrapassar os problemas que teve, entre outras razões, conseguindo aumentar o seu perfil internacional e exportador, obviamente conflitos entre China, Estados Unidos e Europa, todos ao mesmo tempo, em conflito, todos ao mesmo tempo, prejudicam
uma economia como a nossa. Eu chamo a vossa atenção que Portugal tem várias particularidades estratégicas importantes. A mais importante de todas chama-se, através dos Açores e ainda da base das Lajes, uma relação muito importante em matéria de segurança e defesa com os Estados Unidos. E, portanto, nós não podemos baralhar-nos sobre quem é o nosso aliado. Mas Portugal também tem uma capacidade que poucos têm na Europa de compreender a África e a América Latina. E Portugal será, na Europa, aquilo que conseguir ser a mais do que o seu PIB ou a sua dívida, ou a sua dimensão populacional. É trazer mais mundo e mais conhecimento à Europa. E, finalmente, não se esqueçam que Portugal é uma das poucas nações europeias que tem uma relação especial com a China. Porquê? Por causa de Macau. Porque, para os chineses, Hong Kong é filha de um conflito, Macau é filho de um acordo. E, portanto, se Portugal for inteligente estrategicamente, valoriza as suas várias dimensões, sabendo compartimentá-las entre funções de aliança, funções de comércio e abertura cultural. Há um dado que eu queria partilhar convosco. Nós, se olharmos para a composição inicial do governo Donald Trump 2.0, verificamos basicamente aquilo que, curiosamente, o resultado final não é tão expressivo como se disse, andará 49,8% contra 48,4%. A maioria na Câmara dos Representantes é, em princípio, 214, 221, portanto é uma maioria apenas de 7. Quando se tem uma maioria de 7, basta mudar 4 para mudar a maioria. Mas há um ponto que é, a meu ver, preocupante, mitigadamente. Já não era muito frequente, já foi no passado, o Presidente dos Estados Unidos controlar a Presidência, o Senado e a Câmara de Representantes tudo ao mesmo tempo. Mas o que acontece neste mandato de Donald Trump 2.0 é que ele controla a Presidência, o Senado, a Câmara de Representantes e o Supremo Tribunal. E isso põe em crise uma questão fundamental da democracia americana, que é o regime de freios e contrafreios. Ou seja, o Presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo, mas é, ao mesmo tempo, o homem mais escrutinado do mundo. E isso, nestas circunstâncias, durante 2 anos, e provavelmente apenas durante 2 anos, e eu chamo a atenção deste detalhe, os americanos têm eleições daqui a 2 anos. Para a Câmara de Representantes toda e para 1/3 do Senado. A tradição é que as eleições de meio mandato não são favoráveis aos presidentes. E os eleitores compensam. Mas durante 2 anos, o Presidente dos Estados Unidos, eleito, não terá muito controle nem do Senado, nem da Câmara dos Representantes, nem do Supremo Tribunal. Exceto que, como teremos já visto, com nomeações que não chegam a acontecer, no Senado, onde o mandato é mais longo, os senadores são mais experientes, são de gerações mais antigas e dependem pouco do Presidente, há um conjunto de republicanos que não está disposto a aceitar tudo. E, portanto, que exige méritos profissionais mínimos para ocupar posições. O que é que nós podemos perceber? Percebemos ainda que o secretário do Comércio é protecionista, o secretário do Tesouro diz que as tarifas de 60% sobre a China e 10 ou 20% sobre a Europa são posições maximalistas para negociar, dando a entender que pode baixar. Portanto, há uma tentativa de conciliar o inconciliável, a meu ver, portanto, ele vai ter que optar, que é conciliar as tarifas com os mercados.
Os mercados querem paz e sossego e comércio. Os defensores das tarifas querem quanto mais tarifas protecionistas, melhor. E os dois mundos estão no mesmo governo. Veremos qual é o alcance prioritário. Queria só chamar a vossa atenção para um detalhe. O problema de tarifas na fronteira ou nas alfândegas e deportações massivas de trabalhadores, que é a segunda promessa de Donald Trump, é que num país que tem 4% de desemprego, ou seja, pleno emprego, se forem deportadas milhões de pessoas, para além das questões humanitárias e de humanidade, há um problema económico, é que há escassez de recursos humanos. E quando há escassez de recursos humanos, os custos laborais sobem. E isso gera inflação. E, por outro lado, as tais tarifas, ao encarecerem 60% ou 20% dos produtos que entram na América e gerarem retaliações, sobem o preço dos produtos e os consumidores perdem parte do seu rendimento em tarifas administrativas e isso gera inflação. Ora, a economia americana estava a contar com uma descida progressiva dos juros. Os juros só descerão se consistentemente a inflação tiver descido. Senão mantêm-se mais altos. Está aqui um problema de compatibilidade de políticas. Há um facto curioso nisto tudo, que é, deixar-vos esta análise, a polarização entre Estados Unidos e China acelerou-se muito com a economia digital. E era aqui que se deviam ter aceso todas as bandeiras de alarme em Bruxelas. Se vocês olharem para a lista das 10 ou 20 maiores empresas de internet do mundo, se forem 10, 6 ou 7 são americanas, 3 ou 4 são chinesas e eu não vejo lá nenhuma europeia. Houston, we have a problem. A consequência de nós não tratarmos da inovação e da pesquisa e desenvolvimento é que na economia digital estamos fora da Liga dos Campeões. A boa notícia é, na economia digital, desde que se acerte na agenda e na política, as situações adversas podem ser revertidas em muito poucos anos. Na economia industrial, precisávamos de décadas. Na economia agrícola, precisávamos quase de séculos. No digital, não. Hoje estamos fora, amanhã podemos estar dentro. E esta consequência na economia digital é ainda acelerada pela inteligência artificial, que vai chegar às vossas vidas, já chegou em certas partes. Eu não recomendo aos meus amigos e às minhas amigas que tenham uma posição definitiva sobre a inteligência artificial. Há coisas na inteligência artificial absolutamente maravilhosas. Há outras que são perplexizantes e há outras que são muito problemáticas. E não estamos a falar de tudo ao mesmo tempo. Recomendo, se puderem, ler o Gênesis, que é o último livro do Dr. Kissinger, com o antigo CEO da Google, Eric Schmidt, e com o antigo diretor de estratégia da Microsoft, que saiu agora, há 2 semanas. Chama-se Gênesis. É um livro maravilhosamente inteligente e é para leigos, não é para nerds. Okay? A gente pode não perceber todos os processos da inteligência artificial e conseguir ler o livro até ao fim. Não nos escapa da mão. E é feito de propósito para não nos escapar da mão. E é um livro sobre perguntas muito complexas sobre a relação do humano com a inteligência artificial, o momento em que se define a proeminência da inteligência artificial criada por humanos sobre os humanos ou vice-versa, o momento em que nós podemos perder o controle, é muito interessante. O setor da defesa com a inteligência artificial, que é uma coisa em que aparentemente o China e os Estados Unidos terão entendido para vetar qualquer investigação sobre armas letais não tripuladas e com sistema de decisão não humano. Imaginem o que é. Armas letais decidirem os alvos, o que atacam, quando atacam, como atacam, sem intervenção humana.
Aparentemente, Estados Unidos e China estarão concertados para travar a investigação nesse domínio ou mantê-la fora do uso industrial. Mas, só para vos dar 2 exemplos extraordinários de inteligência artificial, na saúde, se vocês lerem a Executive Order do Presidente dos Estados Unidos sobre inteligência artificial, ficam fascinados porque percebem, não foi obviamente Joe Biden que a redigiu, mas foi ele que a aprovou, com 12 cientistas, e percebem, a maior esperança dos americanos na inteligência artificial é a saúde. E, só para vos dar um exemplo pequenino, mas não irrelevante, sobretudo num país que tem um problema sério com as bactérias hospitalares, como é o caso português. O antibiótico mais eficiente contra as bactérias hospitalares foi descoberto por um robô com inteligência artificial em diálogo com cientistas no MIT, analisando 62 mil moléculas. Chama-se Alicina. E os humanos não tinham lá chegado. Mas pedindo ao robô com inteligência artificial e em diálogo com ele, o robô chegou lá. Dou-vos um outro exemplo, que a mim me toca muito por circunstâncias familiares. O Japão é o país mais velho do mundo, mais velho do que Itália e mais velho do que Portugal. Portugal é o terceiro. Mas o Japão envelheceu, mas não deixou de inovar. Essa é que é a diferença com a Europa. O Japão tem muitos cidadãos com mais de 100 anos. As pessoas com mais de 100 anos podem perder-se. E, sobretudo, se tiverem demências. Podem perder-se. E, através da inteligência artificial, foram colocados sistemas em todos os hospitais geriátricos que permitem antecipar os passos que as pessoas centenárias com demências tendem a fazer para norte, para sul, para este, para oeste. E evitar que se percam ou que sejam atropeladas ou que percam a vida. Ou seja, em 80% dos casos, os serviços de emergência conseguem lá chegar primeiro. Isto são 2 exemplos absolutamente extraordinários do poder criador que a inteligência artificial tem para o bem da humanidade. Há setores onde a coisa é mais complicada, como é evidente, e o primeiro de todos, é uma das minhas 7 ou 8 vidas profissionais, é talvez aquela de que eu mais gosto, é o ensino superior. Porque nós, neste momento, com toda a franqueza, até podemos mudar de opinião sobre o que esperamos da universidade. A menos que as provas sejam presenciais, com toda a franqueza, nós não podemos garantir a integridade académica. Quem é o autor de certo tipo de provas, de grupo, ou trabalhos individuais, é o computador, é o ChatGPT, é o estudante. Esta questão é problemática. Eu confio muito na inovação para corrigir problemas criados pela inovação. Ou seja, já existem aplicações que permitem detectar o plágio digital. Mas isto é sério no domínio da educação superior. E depois têm, não refiro o domínio da justiça, houve aliás um caso recente, não sabemos se é verdade, se não é, mas a mera ideia de que alguém tenha pedido, que alguma magistratura possa pedir ao ChatGPT para lhe fazer uma sentença, é uma coisa, no mínimo, perplexizante, porque, além de tudo mais, não tem 100% de accuracy. Mas imaginem, um motor mais rápido do que qualquer motor de busca do mundo, recolher todos os dados publicados, ditos, escritos, filmados, arquivados sobre um determinado tipo de crime, numa determinada circunstância, num país grande ou no mundo inteiro mesmo. Isso a inteligência artificial generativa pode fazer. Selecionar os factos relevantes para a sentença é matéria que a inteligência artificial pode fazer ou que só os humanos podem fazer. A questão aqui começa a ser difícil de responder. Escrever a sentença, eu acho um grande atrevimento.
pagar os meus impostos para uma máquina. Embora a gente conheça cada coisa no nosso sistema judicial, que também não nos faz confiar, inauditamente. Mas são problemas muito sérios. E o mais sério de todos, tudo o que tem a ver com direitos de propriedade intelectual e com direitos de autor. A Scarlett Johansson tem, agora é uma expressão que eu nem sei se existe em português, e é feia, empoderamento suficiente para poder dizer: não aceito que roubem a minha voz. Foi o que lhe aconteceu. E o homem do ChatGPT teve que vir atrás, teve que dar 3 passos atrás, meter-se numa confusão de argumentos, ter uma relação remota com os factos. O que é que eles tinham feito? Eles tinham convidado a Scarlett Johansson para ser a voz do ChatGPT. Ou mais exatamente da OpenAI. Ela não aceitou. Um dia vinha no carro, ouve no rádio uma voz igual à dela. ChatGPT. OpenAI. A voz tinha sido roubada. E aqui há um problema na música, no teatro, no cinema, na literatura, de direitos de autor. O roubo de direitos de autor não regulado pelo tempo de permanência dos direitos de autor ou na saída para domínio público é uma coisa quase no limite da barbaridade. E esses temas vão ser todos muito complexos. E eu devo, aliás, dizer àqueles que aqui estão, que sejam advogados, que vai nascer um setor novo para a advocacia, que é a litigância por causa da inteligência artificial. Não tenham nenhuma dúvida sobre isso. Porquê? Porque a inteligência artificial é non-accountable. Por isso se desenvolveu muito. Por isso gera muitos problemas. E se eu tiver que sindicar uma decisão errada, sugerida ou até tomada pela inteligência artificial, eu vou sindicar quem? A máquina? O dono da máquina? O cientista que programou o algoritmo? O cliente? A consultora? Quem? Saiu recentemente na Califórnia a primeira sentença sobre, na volta, em alguma dos condados onde há muitos portugueses e açorianos em particular, luso-açorianos descendentes nos Estados Unidos. E saiu a primeira sentença sobre as consequências de um erro de um táxi não tripulado que atropelou uma senhora. À boa maneira americana. Perderam a licença. Pagaram 15 milhões de dólares de indenização, mudaram de Estado, espero que tenham aprendido alguma coisa, que tenham melhorado os sensores e vão abrir outra companhia no outro Estado. Mas isto dá-vos a noção, vai nascer tudo o que não é setor não regulado, vai nascer litigância em tribunal, uma atrás das outras. Eu confesso-vos uma experiência absolutamente... Eu gosto muito da arte moderna, não só, mas também da arte moderna. Tenho uma particular predileção por uma pintora mexicana, aliás, bastante revolucionária, mas eu nunca avaliei a arte pela ideologia, sempre avaliei a arte pela estética, que é Frida Kahlo. Eu aqui há uns 2 anos estava a ver o concorrente do ChatGPT para imagem, que se chama Midjourney, e que eu vos garanto é extraordinário do ponto de vista da surpresa que causa. E vejo um autorretrato da Frida Kahlo que eu achei absolutamente portentoso, com um pequeno detalhe: aquele fundo amarelo torrado não era um fundo habitual nela. E passei uns dias a pensar, mas isto é arte ou não é arte? Repito, ela nunca pintou aquilo. É arte ou não é arte? E se é arte, quem é que tem direitos de autor? Portanto, isto tudo é um mundo novo. Eu não recomendo, o meu ponto principal é este: tirem da inteligência artificial o que ela tem de melhor e de produtivo e tenham cautelas e prudências em relação a questões mais complexas. No dia em que nós começamos a ouvir discursos políticos que nunca foram feitos, ou imagens de factos que nunca aconteceram, provavelmente manipulados por alguém que quer que nós acreditemos que os discursos aconteceram e que os factos
tiveram lugar, aí as democracias têm um problema, porque muito sério. Porque as pessoas deixam de conseguir distinguir verdade e mentira. E isso é o fundamento da racionalidade. Muito cuidado. Eu aconselho a todos. Este problema só existe no Ocidente, não existe no Oriente. A China tem censura, é a pior das razões, mas os japoneses e os sul-coreanos têm distância das redes sociais. Os europeus estão a ganhar adição às redes sociais. Há estudos que revelam anualmente quanto tempo cada povo gasta, não na internet, isso todos, até o padre da minha paróquia, que não consegue contactar com os fregueses e com os seus paroquianos, senão através, evidentemente, também da internet, mas o ponto é redes sociais em concreto. No Japão, 30 minutos por dia. Na Europa, 3 horas por dia. Que eu saiba, o dia ainda só tem 24 horas. Portanto, para passar 3 horas a clicar, a intoxicar, a ser manipulado e às vezes a insultar, é preciso que alguma coisa fique para trás. Não sei se é a produtividade, se é a família, se é o sono. Cuidado. A única coisa que eu recomendo é alguma distância. E não acreditem em tudo o que recebem. Porque a probabilidade de haver alguém a manipular o algoritmo é altíssima. Há um outro livrinho que eu vos recomendo, chamado, eu acho o título maravilhoso, devo dizer, Os Engenheiros do Caos, de um italiano chamado Giuliano Di Empoli, que mostra como é que se faz a manipulação do algoritmo. Eu vou-vos contar uma história pequenina, eu sei que tenho que terminar, e que é esta. Primeiro facto político que foi objeto de uma manipulação massiva de consciências. O Brexit. Que, aliás, como sabem, o arrependimento em política é inútil. É como no amor, não serve para nada. Está feito, o mal está feito, e é muito provável que os ingleses, embora sabendo que fizeram um erro, lhes custe muito, do ponto de vista do orgulho, voltar atrás. E era preciso que todos na Europa aceitassem que eles voltassem atrás, porque estavam a dar um prémio a quem tinha saído. Mas eu, com certeza, que gostaria que eles voltassem. Mas, até por razões de defesa. Mas, quando houve o Brexit, os cidadãos britânicos receberam uma média de dezenas de milhões de mensagens, vídeos, fotografias, nos seus iPhones ou smartphones, dia após dia, nos últimos 15 dias da campanha. Não se esqueçam que o algoritmo sabe tudo de nós por nossa responsabilidade. Sabe o que nós compramos, o que não compramos, a música que ouvimos, a música que não ouvimos, as palavras que usamos, as palavras que não usamos, aquilo que nos comove, aquilo que nos irrita. A partir daí, eles fazem um perfil individual. Um para cada uma das pessoas que está nesta sala, totalmente diferente da pessoa que está ao lado, mesmo que seja família. É dirigido não à vossa racionalidade, mas aos vossos instintos. Aconteceu a uma senhora idosa, respeitabilíssima, do país de Gales, que tinha uma panca, todos nós temos pancas, não é? Uma panca com gatos persas. Começou a receber. E, portanto, o algoritmo, obviamente, sabia que ela se interessava por comida para gatos persas, pela vida dos gatos persas, pelos veterinários dos gatos persas, por aí fora. A vida dela passava-se à volta dos gatos persas. E ela começa a receber mensagens, umas animadas, outras meramente fotográficas. Europe will ban Persian cats. Vote leave. E aquilo foi um massacre tal que a senhora foi mesmo votar livre. A Europa tem muitas ideias estranhas, mas não tinha nenhuma ideia sobre gatos persas. Tem a consciência da gravidade disto. É enganar as pessoas sem que elas se deem conta de que estão a ser enganadas. Muito cuidado com a derivação ou a deriva que as democracias podem ter nesta matéria. E, finalmente, dizer-vos uma coisa extraordinária, que é, neste contexto,
europeu que é difícil para ser competitivo com os Estados Unidos e com a China, Portugal e Espanha têm sido uma exceção nos últimos 3 anos. E é bom dizê-lo, sem que isso... Eu acho que isso é bastante independente dos governos, é bastante mais dependente de condições estruturais das nossas economias, mas é uma coisa que eu queria partilhar convosco, porque é um motivo de orgulho. Lembram-se daqui a 10 anos uma sigla desconfortável, deselegante, mal educada? PIGS. Portugal, Italy, Greece and Spain. Os endividados. Já não há PIGS. Quem é que hoje em dia tem dívida acima dos 100% na Europa? Vários. Mas Portugal já não. E isso é um consenso nacional que eu tenho que elogiar com toda a franqueza. Os portugueses perceberam, à sua custa, que ter o FMI cá dentro 3 vezes em 50 anos e que andar a brincar aos déficits ou às dívidas termina mal. E eu tenho, com diversos governos, de orientação diferente. Houve uma coisa que aconteceu. Portugal fez o seu caminho para ter superávites. Eu prefiro superávites a déficits. Não sou obcecado com superávites, mas sou preocupado com déficits. E para ter orçamentos equilibrados. Isto é uma grande lição face ao que aconteceu há 10 anos. E Portugal terminará, no fim do ano, provavelmente com a dívida à volta dos 96%. Há até quem diga mais baixa. Quem é que está acima? A Grécia, que reduziu 50 pontos a sua dívida, já foi superior a 200% do PIB, neste momento está em 150%. A Itália e depois o recém-chegado, França, 113% do PIB. E depois outro recém-chegado, Bélgica. E a Espanha vai a caminho de ficar abaixo de 100%, ainda não está. Mas, portanto, tirem de lá a Península Ibérica e para já tirem dessa sigla OP. Talvez inventar outra. GIFs, por exemplo. Grécia, Itália e França. Não estou a ser agradável, pois, mas também não foram agradáveis connosco. Mas, este é um ponto. O outro. Ano passado, a média euro foi 0,5% de crescimento, muito modesto. Portugal cresceu 2,3%. E dentro de Portugal, os Açores, ligeiramente mais do que 2,3%. Este ano, Portugal, a zona euro crescerá 0,8%. Portugal crescerá entre 1,7 e 1,9%. E os Açores, acima de 1,7 seguramente, face à média portuguesa. Para o ano, Espanha crescerá 2,1, Portugal 2,3. E o crescimento previsto nos Açores é 2,4. Matéria pela qual foi muito útil ler com atenção o parecer do Conselho Económico e Social da região dos Açores. Porque é muito bem documentado, quantitativamente, porque os números não mentem. Os demagogos têm grandes problemas com os números, não. Têm poucos problemas com as palavras, porque inventam muito, mas os números não dá para inventar. Não dá para inventar. E, portanto, curiosamente, eu queria partilhar convosco o que é que leva a este facto extraordinário de países que há 10 anos eram países problemáticos terem feito o seu caminho. E eu acho que o de Portugal foi bastante impressionante. Obviamente fomos ajudados pela inflação, mas a inflação a reduzir a dívida. Mas a inflação existiu para todo. Mas o que é que se leva a que Portugal e Espanha estejam a crescer mais do que a média, largamente mais do que a média da zona euro, e que os Açores estejam a crescer até mais do que a média nacional? E eu nisso diria que há 4 fatores quanto à República, e os Açores fazem parte da República. O lá fora é um conceito mais geográfico e territorial do que político. A República somos todos. Mas há 4 fatores que explicam que a economia portuguesa esteja a crescer, independentemente dos governos, mais no centro-esquerda, mais no centro-direita,
melhor do que a média euro. Claramente melhor. Primeiro fator. Turismo. Nós vamos a caminho de ter um turismo que representa 20% do PIB e mais de 500 mil de empregos em Portugal, no final desta década. E, portanto, eu, com toda a modéstia, recomendo que aquelas pessoas que gostam de dizer, e têm as suas razões, já não posso ver turistas. Fim de citação. Eu recomendaria mais humildade. Nós não somos ricos. E o turismo vai a caminho de ser 1/5 da nossa riqueza. Sim, pedir aos senhores presidentes de Câmara para regularem melhor as horas, para não haver muitas concentrações dentro do possível. Tudo isso é perfeito. Mas não deem pontapés no turismo. E eu tenho muita admiração pelo que conseguiram os empresários do turismo quando sobreviveram à pandemia. Porque vocês imaginem o que é um hotel completamente fechado, uma agência de viagens completamente fechada, ou uma indústria de guias turísticos completamente desocupada. Primeiro ponto. Segundo ponto. O nosso mix energético, como dizem os tecnocratas, não tem relação nenhuma nem com a Rússia, nem com o transporte de energia pela Ucrânia. Os nossos principais fornecedores são Estados Unidos e Nigéria. Terceiro fator. A quantidade de ativos portugueses que foram comprados na última década e que fizeram entrar dezenas de milhares de milhões de euros na economia portuguesa. E isto que também gera controvérsia, eu quero chamar a vossa atenção do seguinte. Eu costumo dizer, uma parte da minha família é espanhola, conheço muito bem as duas partes da Ibéria. Conheço as nossas diferenças e também conheço as nossas cumplicidades. Portugal tem uma coisa que Espanha nunca terá. Portugal é uma só nação, sem problemas internos graves. Assim não os inventem. A Espanha tem muita dificuldade em gerir as regiões e as regiões querem ser nações e, porventura, alguma nação que esteja lá dentro. Mas a Espanha tem essa é a nossa vantagem, unidade nacional. Mas a Espanha tem uma grande vantagem sobre nós. A Espanha tem capital abundante. E nós temos um déficit de capital. E quem tem um déficit de capital tem que incentivar a criação de riqueza e tem que ir buscar capital estrangeiro para compensar aquele que não temos. E, portanto, por isso é que eu sou completamente contra as campanhas bastante regulares contra a criação de riqueza, contra quem é empresário, contra quem é empreendedor. Nós, sem isso, não conseguimos gerar o capital suficiente para a nossa economia. Portanto, temos que ir buscar fora. E depois, a bazuca, a chamada bazuca, eu cá teria feito diferente, teria feito mais setor privado, menos setor público, porque o setor privado é que gera 80% do emprego em Portugal, mas já não é tempo de discutir isso. Nós só temos, e os Açores também, duas alternativas quanto ao PRR. Ou executamos ou perdemos. A razão pela qual eu acho que é importante haver orçamento na República ou na região é que eu não posso perder um dos 2 anos que ainda tenho para executar o PRR. A menos que eu não esteja no meu são juízo. Estes fundos são one-off. Se não forem executados, são devolvidos a Bruxelas. E, portanto, só faltava que Portugal ou Espanha, por exemplo, dessem razão aos chamados países frugais. Eles aceitaram uma certa mutualização de dívida, convencidos que nós não tínhamos capacidade de execução. E que, no fim, o dinheiro voltava à origem. Só faltava dar-lhes razão. Portanto, isto para... estes são os 4 fatores. Eu, no caso dos Açores, que, obviamente, vocês são um arquipélago. Um arquipélago impõe limites naturais ao funcionamento do mercado, nomeadamente do ponto de vista dos transportes, da logística. Há muitas falhas naturais do mercado. E isso implica um certo grau
de presença do Estado e das instituições regionais na economia. É inevitável com novilhas. Que não são todas iguais, não têm todas as mesmas acessibilidades. Mas, dito isto, eu tentaria fazer o que estivesse no meu alcance para que uma parte maior do PIB açoriano fosse gerado no setor privado. Para isso é preciso ter políticas de competitividade em várias áreas. Uma delas, curiosamente, um pouco falada, é preciso promover o espírito de empreendimento e o espírito de inovação nos mais jovens que querem fazer empresas, que querem fazer startups, que querem montar um negócio, para ter menos aversão ao risco. Para termos uma economia mais competitiva e maior setor privado, precisamos de ter menos aversão ao risco. Não significa zero aversão ao risco. Menos aversão ao risco. E isso é um trabalho cultural, do ponto de vista de cultura política e económica, que demora tempo. E depois, evidentemente, eu tentaria aproveitar a digitalização da administração pública para o desafio mais importante de todos. Tendo reconhecido que a presença do Governo e do Estado na administração de um arquipélago com 9 ilhas não é igual à de um território plano, único e contínuo. Vamos lá ver. O que é uma digitalização? É uma poupança de processos ou é um upgrade informático? Há uma coisa que a mim me faz espécie. Como é que se faz uma digitalização da administração pública que, em princípio, deve simplificar processos, poupar tempo, olhar para o cidadão e para a empresa como cliente e, ao mesmo tempo que a gente investe milhares de milhões de euros na digitalização da administração pública, o número de funcionários públicos sobe de forma até bastante avassaladora. Isso é que não faz muito sentido. Ou bem que simplificamos quando digitalizamos, e se simplificamos não são necessários os mesmos recursos, podem ser necessários noutras tarefas, mas naquelas não são necessários, ou bem que estamos a fazer um upgrade informático. E isso consome-se em 3 anos. Essa é uma questão que só no fim do PRR é que nós percebemos. Mas eu tentaria evitar proliferação legislativa. Há um defeito que nós temos, nós, europeus, e todos aqueles que tiveram alguma influência de países muito centralizados. O que é que está a travar a Europa na digitalização, na inteligência artificial ou na inovação? É um princípio básico. Os americanos primeiro inovam e depois regulam. Os europeus primeiro regulam e logo se vê se inovam. E os chineses podes inovar, mas perguntas ao partido se podes avançar. É tão simples quanto isto. Neste momento nós estamos em terceiro. É reversível. Pode-se reverter com alguma rapidez essa situação hostil, mas é preciso querer acertar. E eu nessa matéria procuraria incentivar que houvesse mais PIB no setor privado, porque isso torna a sociedade açoriana mais independente dos governos e das mudanças de governo, torna a despesa mais controlada e, portanto, o endividamento não cresce tanto, e promove, eu acho que isso, a força motora disso são as novas gerações. Todos nós temos essa experiência nas nossas famílias. No digital e na inteligência artificial, o que acontece é verdadeiramente surpreendente. É que sempre foi verdade que o neto sabia mais do que o avô, cada um no seu tempo. Agora o neto sabe mais que o avô ao mesmo tempo. É impressionante, como todos já vimos as crianças, nos iPhones, nos computadores, a lidar com coisas que parecem ter nascido naquele mundo já.
O que eu quero dizer é que, quanto mais se permitir a iniciativa empresarial dos mais jovens, e, claro, a sua formação, eu, quando me dizem a geração mais preparada de sempre, eu digo a geração mais graduada de sempre, em muitos casos mais preparada, noutros nem sempre. E, portanto, isso, os professores que aqui estão sabem isto perfeitamente. Mas apostar na gente mais nova, graças a Deus, os Açores estão a estabilizar a sua demografia. Vamos ver se continua. Mas não é igual em todas as ilhas, nem em todos os concelhos, como a gente sabe. Mas, em qualquer caso, é por aí que pode vir mais inovação, é por aí que pode haver mais empreendedorismo e mais autonomia da sociedade relativamente ao Estado, seja ele quem for. E, portanto, era isto basicamente. Para mim, os Açores são um tesouro estratégico. Já expliquei que é por aqui que passa a nossa relação com os Estados Unidos. Sim, há uma deslocação do mundo para o Pacífico, mas não é verdade que o Atlântico tenha perdido toda a sua relevância, antes pelo contrário. E eu acho, continuo a acreditar, que os Estados Unidos e a Europa têm que se entender se não querem perder todos ao mesmo tempo. E alguém está a olhar, à espera. Era isto, basicamente. Muito obrigado pelo convite. Para mim foi um gosto voltar à terceira. Eu fui sempre aqui bem tratado e bem recebido. Tenho aqui muitos amigos. E, portanto, bem-aja e muito obrigado. E um Santo Natal, se não nos encontrarmos antes.